minha casa saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque... Paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Hoje nós estamos gravando Josué capítulo 3, um capítulo lindo que vai falar com você do começo até o fim, desde o início da travessia até o final da travessia. Você sabia que Deus não abriu só o mar para o povo de Israel, ele também abriu o Jordão. E aqui vai narrar exatamente como que isso aconteceu, tintim por tintim. É uma história linda que desde o início da leitura desse texto você vai ficar impactado com as palavras do Senhor. Diz assim: Josué se levantou de manhã cedo. Aqui o Senhor já me chamou a atenção. Levantar-se. A atitude de levantar-se significa sair de algum lugar de repouso, de algum lugar que você está acomodado. Às vezes acomodado na sua vidinha aí, longe da igreja, a sua vidinha de pecado ou a sua vida, marasmo da sua vida. Levante-se. E eles saíram de Sitim. É levantar e sair de onde você está para avançar, para cruzar o Jordão, para ir para um lugar que Deus preparou para você. Foram até Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e ali se alojaram. Antes de atravessar, existe um tempo de preparo. O Senhor é muito metódico, o Senhor faz tudo com protocolo. Ele vai instruir aquele povo, como que eles deveriam avançar, de que maneira, quem colocaria os pés primeiro, o que eles deveriam fazer para que a presença do Senhor os acompanhasse. Depois de 3 dias, sempre no terceiro dia, fica bem atento com esses números que parecem não dizer nada, mas o terceiro dia é sempre muito significativo na palavra de Deus. Deus sempre aguarda 3 dias e no terceiro dia algo poderoso acontece. Os oficiais então foram até o meio do acampamento e ordenaram dizendo: quando vocês virem a arca do pacto do Senhor vosso Deus, os sacerdotes, os levitas carregando, então vocês vão sair do seu lugar e vão segui-la. Então veja bem, eles iam seguir a arca de longe. Haverá um espaço entre vocês, cerca de 2.000 côvados de medida, não é perto que vocês vão estar. O Senhor vai à sua frente e vocês vão ficar de longe. Sabe, lembra quando Moisés subiu ao monte também, o Monte Sinai, e ele pediu para que o povo ficasse longe, porque se chegasse muito perto o Senhor os destruiria, consumiria. E ele diz: não se aproximem, não vinde próximo dela, para que vocês possam saber o caminho. Deus vai mostrar para você sempre o caminho. Hoje nós sabemos que o Senhor apontou esse caminho desde Gênesis até agora, o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Pois vocês não passaram por este caminho até então, ou seja, é um caminho até então desconhecido. Então, vocês têm que aguardar, deixa o Senhor ir na frente, ele vai mostrando o caminho para vocês, ele vai indicando tudo para vocês e vocês vão atrás. E Josué disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ele nem sabia o que o Senhor ia fazer, ele só pediu para que eles se santificassem. Ele sabia que algo muito tremendo aconteceria, mas ele ainda não sabia o que era. Então, toda vez que você espera algo tremendo da parte do Senhor, saiba de uma coisa: você tem que se santificar para esse dia. Santificar as suas vestes, santificar a sua boca, santificar suas atitudes, santificar seu pensamento. Santificação convém se você espera que Deus haja na sua vida poderosamente. Falou aos sacerdotes: tomem a arca do pacto, passa diante do povo. E eles tomaram a arca e foram antes do povo, ou seja, Deus vai antes de você. Ele manda o anjo na sua frente. Você não vai seguir ele de qualquer jeito. Ele vai preparar todo o caminho para depois você colocar o seu pezinho aonde ele quer que você coloque. O Senhor diz para Josué: nesse dia eu começarei a te exaltar à vista do Israel, para que eles possam saber que assim como eu estava com Moisés, eu estou com você. Olha que lindo, o Senhor queria também que aquele povo aprendesse a confiar em Josué, como eles confiavam em Moisés, porque até então Josué não tinha mostrado
nada de excepcional e ele queria exaltá-lo. Quando o Senhor quer exaltar alguém, ele vai fazer alguma coisa poderosa através da vida dessa pessoa, para que verdadeiramente ela seja exaltada pelo Senhor. E você vai ordenar aos sacerdotes que carreguem a arca do pacto, dizendo: quando você chegar na beira do Jordão, fiquem em pé e parados. Olha só, permaneçam em pé do lado do Jordão, parados. E Josué disse aos filhos de Israel: venham para cá, ouçam as palavras do Senhor vosso Deus. Olha o convite do Senhor hoje para você. Chega mais, vem ouvir aqui as palavras do Senhor. Não é linda essa palavra? Eu fico emocionada. Josué disse: por meio disso vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vós, e que ele sem falta vai expulsar diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os amorreus, todos os seus zeus, né? Eis que a arca do pacto de toda a terra passa diante de vós para dentro do Jordão. Ou seja, eles iam levar a arca para dentro do Jordão. Portanto, agora tomem 12 homens da tribo de Israel, cada um de uma tribo. Sempre o número 12 também é um número sugestivo, né? As 12 tribos, os 12 apóstolos, tudo tem um porquê, tudo está muito claro nessa Bíblia. O Senhor tem as suas explicações. Ele queria mostrar que Jesus também teria 12 apóstolos, que ele ressuscitaria no terceiro dia. E quem iria à frente daquele povo, senão o Senhor Jesus, o próprio? Amém? E ele diz: tomai 12 homens, cada um de uma tribo, e sucederá que tão logo, olha o que ele diz que vai acontecer: assim que as solas dos pés dos sacerdotes que carregam a arca do Senhor repousarem nas águas do Jordão, as águas se separarão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. Aqui ele já estava revelando, o Senhor já havia revelado para ele aquilo que aconteceria. A hora que eles puserem o pé na beira do Jordão, as águas iam parar num monte do lado de lá e outro monte do lado de cá. E sucedeu que assim que saiu das tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes carregando a arca do pacto, e quando que eles carregavam, chegaram ao Jordão, os pés dos sacerdotes foram submersos, eles chegaram a pisar na água, na beira da água, porque o Jordão transborda. Então não é que, mas é que o Jordão naquela época estava muito calor, então o Jordão estava baixinho, tinha pouca água. Não, era época de colheita, o Jordão estava transbordando de água. Ele diz, porque ele transborda as suas margens durante o tempo de colheita. É a época que o Jordão mais tem água. E foi justamente essa época que o Senhor escolheu para fazer eles atravessarem em seco o Rio Jordão. E que as águas desciam de cima, permaneceram e se ergueram num amontoado, muito longe da cidade de Adã, que está ao lado de Sartã. E as que desciam em direção ao mar da planície, que é o mar de Sal, também falharam e foram separadas. E o povo atravessou direto em direção a Jericó. Ou seja, formou um monte de água aqui, um monte de água ali, e no meio sequinho para o povo de Deus passar. Como Deus fez com Moisés na travessia do mar, quando eles estavam saindo e fugindo do faraó do Egito, aqui para entrar na terra prometida. O mesmo milagre se reproduz, o mesmo milagre acontece. E os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram firmes na terra seca, no meio do Jordão. E todos os israelitas atravessaram em terra seca, até que o povo terminou de passar o Jordão. Gente, isso é maravilhoso, o Senhor dando mais uma vez uma prova de que ele que estava à frente, que ele que estava no controle, que realmente ele tinha nomeado Josué para fazer aquela obra. E olha quantas lições, se você ler de novo, você vai descobrir mais coisas que o Senhor quer falar para você, porque ele quer te levar, atravessar o Jordão com você, ele quer ir à sua frente, e você vai pisar em terra firme, em terra seca, e você vai chegar na terra prometida. Olha a promessa do Senhor para você. Quem foi à frente daquele povo, senão o próprio Deus, o próprio Jesus, que está até hoje nos mostrando esse caminho, indicando que só nele existe a verdade, que só nele existe a vida eterna. Que o Senhor te convença, através desse capítulo 3 aqui da travessia do Jordão, de que só ele é Deus. Amém? Amanhã nós voltamos com
o capítulo 4, que vai falar de 12 pedras. Mais uma vez 12. Um abraço e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Gostaram dessa história? Eu acho linda. Aleluia, um abraço.